sobre alguns tipos de índice, né? E por que a gente deve utilizar índices, né? Quais são as situações onde a gente deve utilizar, quais são as situações onde a gente deve evitar utilizar índice, né? Porque, na verdade, a gente não vai utilizar índice em qualquer situação, né? É, é, o índice ele tem uma situação muito específica onde ele deve ser utilizado, né? E, e além disso, né, a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente utiliza um índice ou que a gente cria um índice, né, a gente está criando um artefato de banco de dados, né? A gente está criando é, é, um artefato que vai consumir recursos do banco, né? Então, apenas para a gente resumir e alinhar, antes da gente continuar para o nosso tópico, para o nosso próximo tópico, que é a clusterização, né? Em resumo, um índice ele serve para otimizar uma determinada consulta, né, dentro do banco de dados. Quando a gente percebe que aquela coluna ou aquele valor específico é muito consultado, né, a gente faz uma análise do tipo de dados que tá alocado ali dentro, para baseado nisso, e também baseado na forma como a consulta é feita, a gente decidir por qual tipo de índice a gente vai adicionar ali. Se vai ser um índice tradicional do tipo B-tree, se vai ser um hash, se vai ser um índice parcial, né? Enfim. A gente decide de acordo com o dado que está armazenado e de acordo com o tipo de busca que é feita nesse campo. Ok? Então, vocês viram aí a criação de índice do tipo B-tree, né? Que é um índice padrão, né? Quando você cria o índice, mesmo que você não coloque essa opção B-tree, é o índice padrão que ele vai jogar para dentro do banco de dados, né? E existem outros tipos de índices também, mas como o Eros não abordou esses tipos aqui, né? Então eu não me sinto à vontade para sair fora do cronograma que ele fez aqui para vocês, né? Mas, de fato, o B-tree ele é o índice mais utilizado mesmo, tá? Em algumas outras situações um pouco mais específicas, como, por exemplo, quando a gente precisa procurar em campos, né, ou em colunas da tabela, que são do tipo varchar, tá? Aí o B-tree já não é mais tão eficiente, né? Quando você faz muita busca dentro de campo varchar, existem outros tipos de índices que são mais otimizados para esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Ok? Então, eu criei esses três índices aqui, esses índices que estão aqui, né, da aula que vocês viram na aula passada, né? E aí eu quero mostrar algumas particularidades, né, desses índices que foram criados para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui do banco de dados para eu mostrar isso para vocês. Lembrando que aqui não dá para eu aumentar muito essas. Não dá, eu não consigo aumentar essa interface, né? Eu consigo aumentar o código que a gente está rodando aqui, né? Código aqui eu consigo aumentar, mas essa interface eu não consigo. Não é só dar zoom lá embaixo, não? Dá zoom aonde? Lá na tela, lá embaixo, aqui, nesse maisinho que tá lá no finalzinho, lá, ó. Aqui? É. Não, não é não. Ah, Isso aqui é para expandir um campo que foi selecionado, tá. né? Mas, enfim. Aqui no Windows tem uma lupa também, né? Deixa eu ver se dá para usar isso, lupa. Ó, tem um aplicativo lupa aqui, ó, galera. Eu nunca usei esse aplicativo, não. Vamos ver se isso funciona.
lente. Muito bom. Será que isso vai funcionar? Vamos botar aqui. Não sei se funciona muito bem, não. Aumentar 100, 200, 300%. Agora foi. Calma aí. Dá para reduzir um pouquinho. Isso aí. Então, olha só. O primeiro índice que a gente criou, tá? O primeiro índice que a gente criou foi o índice para a idade do cliente, né? Naquela tabela nossa cliente da aula passada, né? Aquele script que a gente executou no banco de dados, que levou 3 dias para rodar, né? Em alguns casos aí de vocês. Então, a gente criou o primeiro índice, né? A gente viu que, fazendo um select comum nessa tabela, ele fazia uma busca sequencial, né? Busca sequencial, ela tem a pior complexidade possível de todos os métodos de busca, é a busca mais simples, né? A busca sequencial, ela é ideal para uma quantidade pequena de dados, né? Quando você tem uma quantidade pequena de dados, a busca sequencial, inclusive, é melhor do que a própria B-tree, né? Por quê? Porque a complexidade computacional da busca sequencial é menor. Além disso, além da complexidade ser menor, tá? Ela não requer nenhuma implementação, né? Já é a busca padrão que o banco de dados faz. Então, você não precisa criar um índice quando a quantidade de registros dentro da sua tabela é pequena, né? Então, olhem esse detalhe aqui. Ó. A gente tem o nome do nosso índice, tá? Índice cliente idade. E o que eu quero mostrar para vocês, tá? É duas coisas. A primeira, olha o tamanho desse índice. Esse índice ocupa 2,1 GB na nossa base de dados. Ok? E ali o método de acesso é a especificação desse índice, né? A gente tem um índice aí, cujo método de acesso à base é uma árvore B, é uma B-tree otimizada. Okay? Então, para todos os índices que nós criarmos, né? Olhando aqui, ó, eu tenho índice idade, né? Eu criei todos os índices da aula passada. A gente está olhando esse primeiro aqui, ó, índice idade, né? Então, vejam que quando você cria o índice, você cria de fato, né, você cria um artefato dentro do seu banco de dados. E esse artefato, ele vai consumir recursos do seu banco de dados, né? E aí nós temos um outro índice aqui, ó, que é o cliente idade, tá? Que é aquele índice com múltiplas colunas, né? A gente indexou mais de uma coluna, né? Vejam que o tamanho dele, nesse caso, também é o mesmo, ó, 2,1 GB, né? Ele também é do tipo B-tree e aqui embaixo está o nosso índice criado, ok? E a gente tem um terceiro índice que nós criamos na aula passada, que é o índice cliente-idade atendendo a uma determinada situação, tá? Ele vai construir uma árvore B e só vai inserir dentro dessa árvore B, tá? Dentro dessa B-tree, os registros que atenderem à situação que está no filtro da cláusula where, ok? Então, ó, esse índice, nós pegamos somente clientes com idade entre 18 e 25 anos, ok?
somente esses caras aqui, tá? Entre 18 e 25 anos, e cuja situação dele é verdadeiro, né? Ou seja, ele tem a situação selecionada, o campo situação lá, o booleano, está selecionado como verdadeiro, né? Então, olha só, olhando aqui para a nossa tabela, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, somente quem tiver entre 18 e 25 anos nessa idade aqui, e que a situação deles estiver marcada, né, como verdadeiro, ok? Por quê? Porque eu identifiquei, né, nós identificamos aí, fazendo uma monitoria do banco de dados, monitorando a utilização do banco de dados, nós identificamos, tá, que o tipo de busca feito com mais frequência dentro dessa nossa base de dados de clientes, tá, são os clientes entre 18 e 25 anos e que têm a situação marcada como verdadeira. Esse é o tipo de busca que é feito com maior frequência dentro da nossa base de dados. Então, numa situação como essa, vejam bem, nós não precisamos indexar toda a tabela, tá? Ou seja, a gente não precisa criar um índice desse tipo aqui, né? Indexando todas as idades e ocupar 2,1 GB da nossa base de dados. A gente pode construir um índice, né, personalizado para o tipo de busca que mais ocorre. Então, por isso, nós criamos esse índice, né, amarrando essa faixa de idade a essa situação de cliente ativo. Né? A situação de cliente, eu imagino que aquele que está marcado são os clientes que estão ativos ou que estão atualizados, enfim. Então, se essa é a busca que a gente faz com maior frequência, somente a criação desse índice já atenderia. Você não precisa indexar toda aquela tabela de, né, 100 milhões de registros. Né? E com isso, olha o ganho que nós tivemos em relação ao tamanho ocupado em disco. Né? Olha a diferença, 85 mega apenas para esse índice, né? Em comparação com o tradicional, ó, em comparação com o tradicional, que é de 2,1 GB o tamanho em disco dele. Belezinha? Dúvidas nisso daí? Ok. Então, continuando, quando que nós não devemos criar índices? Né? A gente deve evitar a criação de índice, né, quando o campo que a gente está indexando, ou a coluna do banco de dados que a gente pretende indexar, sofre muita alteração, sofre muito update. Tá? Porque a cada operação de update, ele vai reconstruir parte do índice, né? Para manter o índice atualizado. Né? Então, como a idade do cliente, né? Como a idade do cliente é uma coluna que não vai sofrer tanta alteração, vai sofrer uma alteração por ano, a gente pode indexar essa coluna aí. Agora, imagina que você tem uma coluna que sofre alteração de dados, né? Sofre update na casa da dezena ou centenas de vezes ao dia. Então, essa coluna, dependendo do tamanho da tabela, né? Imagina uma tabela desse tamanho aí, uma coluna que sofre alterações frequentes, né? Então, você vai alterar
esse primeiro registro aqui, ó, uma dezena ou uma centena de vezes ao dia. Então, nessa situação, a criação de índice não é aconselhável. Beleza? Então, aqui estão os índices que vocês fizeram na aula passada, né? Criaram os 3 índices, eles são criados como objetos do banco de dados, de fato, e cada objeto desse, né, consome recursos do banco. Ok? Então, agora, vamos prosseguir para... Vamos prosseguir para o nosso tópico, né, de hoje aí. Então, o nosso tópico de hoje, tá, é o método cluster. Semana 11. Deixa eu pegar esse... Então, vamos lá. Uma outra técnica, tá, que a gente vai utilizar em conjunto com índices, tá, é a técnica de clusterização de dados, né? É a técnica de clusterização de dados. Mas o que vem a ser essa técnica? Olha só, prestem atenção. Não confundam, tá, essa técnica de clusterização com cluster de bancos de dados, tá? Onde você tem vários bancos de dados funcionando em cluster, cada um armazenando um grupo de informações. Não é disso que se trata esse cluster que a gente vai falar agora, tá? Então, estejam atentos a esse detalhe, bem atentos a esse detalhe aí, né? Então, de fato, o que é cluster? Né? Ó, eu vou compartilhar aqui para vocês uma tela, ok? Para a gente ver aqui uma explicação bem simples de como essa questão de clusterização funciona, ok? Se vocês tiveram curiosidade, tá, de olhar tudo que a gente vê aqui na aula, tudo isso que vocês veem aqui, tá, tem na documentação do PostgreSQL, tá? E essa técnica de tuning em particular, né, essa técnica de tuning, de utilizar um método de cluster para agrupar dados, né, tem que estar atento a uma coisa, ela só funciona, tá? Ela só é válida para versões acima do 9.5 do Postgre, tá? Ela só é válida para versões acima do 9.5. Como aí a gente está utilizando a versão, bom, pelo menos a minha aqui é a versão 12, né? Então esse cara aí vai funcionar para a gente. Ok? Então tá. Em resumo, né, para a gente resumir, porque lá, o que esse comando cluster ele vai fazer? Ok? Ele vai reordenar a tabela
tabela fisicamente com base em um índice criado anteriormente. Ou seja, então, para você utilizar o comando cluster, você tem como pré-requisito ter criado um índice. Beleza? Você tem que ter criado um índice para utilizar o comando cluster. Se você não criou esse índice, você não vai conseguir reordenar, né? Você não vai conseguir utilizar o comando cluster. Aí, como que isso funciona? Se a gente olhar nossa tabela aqui, deixa eu pegar uma quantidade de dados aqui. Vamos ver. 33, 23. Pior que não tem nenhum repetido aqui. Pegar um pedaço onde eu tenho muitos repetidos. Só um segundinho, pessoal. Aqui, esse pedaço aqui já tá bom. Vou pegar esse pedacinho aqui. 68, 63, 40. Esse pedacinho aqui tá bom. Então, ó, o que eu fiz? Eu só fui lá e copiei um pedaço da tabela, tá? Da nossa tabela lá. Eu vou organizar esses dados aqui para eles ficarem tabulados para a gente poder ver melhor. E aí estão os dados da nossa tabela. Deixa eu diminuir um pouco de tamanho, botar em negrito, que aí dá para ver e eu reduzo aqui o tamanho que ele vai ocupar aqui. Bem, pronto. Então, ó, a gente tem o código, né, de identificação, né, e a gente tem aqui, por último, a coluna idade. Né? Então, essa é a nossa coluna que está indexada. Okay? Essa aqui é a coluna idade, que é a coluna que está indexada, onde nós criamos o nosso índice. Né? Então, quando a gente criou esse índice aqui do tipo B-tree, né? Quando a gente criou esse índice aqui, identificando ele como B-tree, né? Como que o banco de dados criou esse índice? Né? Ele pegou esse índice aqui. Vocês já tiveram a disciplina de estrutura de dados? A turma de vocês já teve essa disciplina? Teve? Nessa disciplina vocês viram árvore B, Gabriele? Então, ficou mole. Então é o seguinte, ele vai pegar isso daqui, tá? Esse índice, essa coluna aqui, e baseado nessa coluna, né, ele vai criar uma árvore B, baseado nessa coluna aqui. Né? Então, depois que ele criou essa árvore B, tá? Baseado nessa coluna, e você dá um comando cluster, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ordem dos registros criados na árvore B, ok? Vai pegar a ordem dos registros criados lá na árvore B, né? E vai reordenar essas colunas, né? Vai reordenar essa tabela, esses registros, de acordo, tá, com o índice que foi criado lá. Vai reordenar de acordo com o índice que foi criado lá.
E aí, como que isso ia ficar? Né? Ou seja, como que isso ia ficar reorganizado? Ok? Ele ia fazer uma leitura da árvore B e vai pegar esses registros aqui e vai alterar a ordem desses caras. Olha só. Vai alterar a ordem desses registros. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Aí, ó, beleza. Ele vai alterar a ordem desses registros, né? Organizando a tabela de acordo com o índice criado, né? Então, vejam que ele reorganiza a tabela em ordem crescente pelo índice. Ó, 17, 32, 40, 47, 62 e assim por diante, né? Quando ele faz isso, quando ele reorganiza, os índices dessa forma aqui, né, reorganiza a tabela fisicamente, acompanhando a sequência do índice, o que você está garantindo com isso? Por que isso vai facilitar a busca? Isso vai facilitar a busca porque você agrupando por índices repetidos, por exemplo, ó, vamos pegar essas 3 colunas aqui, ó, de índice 68, ó, que são os clientes com idade até 68 anos, né? Quando você faz isso, tá? Você garante que esses índices, né, que esses registros estejam na mesma paginação, né? Ou em páginas próximas, né? Em sequências, em sequência de página, em memória, em disco, próximas uma da outra. Então, quando você faz a varredura e acha o primeiro valor 68, você sabe que logo após esse primeiro valor 68, né, virão todos os outros valores em sequência. Todos os outros valores 68 estarão na mesma paginação no banco, né? Então, na verdade, o que esse cara aqui ele vai fazer? Né? Ele vai reordenar a tabela fisicamente de acordo com o índice, agrupando os valores que são iguais. Beleza! Nossa, esse cluster aí é legal, hein? Né? Esse cara aí otimiza o banco. Tá, mas pera lá. Né? Pera lá, vamos com calma. Tem algumas coisinhas sobre esse cara que a gente deve saber, tá? Antes de começar a alterar. Que a gente tem alguns pontos que a gente tem que prestar muita atenção antes da gente começar uma operação de clusterização, né? Primeiro, ok? Se o índice for do tipo árvore B, se o tipo for o índice do tipo árvore B, ele vai fazer uma varredura sequencial em toda a árvore B, ok? Essa varredura, o próprio banco de dados, ele vai escolher, né, de acordo com aquele índice lá, qual vai ser a varredura que vai, de acordo com o índice, com o tamanho da tabela, qual a varredura que vai ter um resultado mais rápido para ele executar, tá? E após ele fazer essa varredura, tá? Ele vai criar uma cópia temporária, tá? Uma cópia temporária tanto do índice quanto da tabela reordenada de acordo com o índice. Então, cara, olha só, essa tabela nossa, né, ela tem 11 GB de tamanho.
11 GB de tamanho, tá? Então, quando a gente disparar um método cluster nela, ok? Inclusive, a gente, no fim da aula aqui, eu vou fazer aqui na minha tabela para mostrar para vocês, né? Vou fazer aqui na minha tabela para mostrar para vocês. Mas saibam já de antemão que isso não termina hoje, né? Provavelmente essa reordenação aí da tabela vai ficar até amanhã fazendo, tá? Então, se a nossa tabela tem 11 GB de tamanho, a gente vai criar uma tabela temporária também com 11 GB de tamanho. Entenderam o problema? Então, a gente vai criar essa tabela aí também com 11 GB de tamanho, essa tabela temporária. Ok? E aí é o seguinte, no Postgre, tá? Então, vamos apagar isso daqui. No Postgre, nós temos, isso daí vai ser assunto, pelo que eu vi aqui, a gente vai falar mais detalhadamente disso na semana 13, de 17 a 23 de agosto, configurando memória para o PostgreSQL. A gente vai falar mais detalhadamente disso. Então, eu só vou falar por alto nisso daqui agora, tá? Já deu para perceber, né? Já deu para vocês perceberem que o cluster ele vai consumir, né? Essa operação de cluster vai consumir 2 recursos dentro do nosso servidor de banco de dados. Ele vai consumir espaço em disco e memória. Ok, legal. Ele vai consumir recurso de processamento. Tá? Isso vocês têm que estar muito atentos antes de fazer uma operação de cluster. Beleza? Até aí está tranquilo? Alguma dúvida até aí? Não, né? Legal. Então, olha só. Para efetuar essa clusterização, tá? Nós temos duas situações que a gente tem que prestar extrema atenção e ter muita cautela, né? Qual é a primeira situação? Né? A primeira situação que a gente tem que estar atento, tá? É que esse cara ele vai utilizar, tá? Ele vai utilizar um recurso de memória do banco chamado, deixa eu lembrar, workmem. Botei o worm. Eita, tá difícil, hein, Rodrigo? Ele vai consumir um recurso chamado memória de trabalho manutenção. Beleza? Tá. E o que é esse cara? Esse cara aqui, ele nada mais é do que a quantidade máxima de memória que será utilizada em operações
de manutenção no banco. E tá, beleza, Rodrigo. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O que que tem qual é o problema dele utilizar isso daí? Tá? Olha só, por padrão, tá? Por padrão, essa memória para manutenção é definida em 16 mega. 16 megabytes são definidos por padrão para essa work memory aqui, ó. Okay? Quando você instala o seu banco de dados, ele é configurado automaticamente aí para 16 mega de tamanho, né? Tá. O que é executado utilizando essa memória, né? O que utiliza essa memória? Vamos ver um exemplo do que utiliza essa memória. Ó, create index utiliza essa memória, tá? Alter table ADD utiliza essa memória, ou seja, quando você vai adicionar alguma coluna nessa tabela, né, fazer uma alteração aí, você consome essa memória, tá? Alter table ADD chave estrangeira, consome essa memória, e o cara que é a maior treta para consumir essa memória, o cara que mais consome essa memória aí. E a gente viu ele na aula passada. Quem se lembra é o tal do... A gente viu na aula passada aí um comandinho para limpar os registros que já foram excluídos. Quem lembrou dele, acertou. O vácuo. Ele também consome essa memória. Tá? Não, beleza. Beleza. Mas qual é o problema em relação a essa memória? O que tem que consumir essa memória? Né? Você não pode, de forma nenhuma, né, definir o tamanho dessa memória, tá? Definir o tamanho dessa memória muito grande, ok? Porque qualquer operação que utiliza essa memória vai ocupar o máximo de memória que ele tiver disponível. Então, se você define o tamanho dessa memória muito, muito grande, ele vai ocupar aquela faixa de memória inteira dentro do seu servidor. E aí você pode ficar sem recurso de memória para executar outras operações que são importantes, para o banco de dados, tá? Então, como você Posso fazer uma pergunta? pode? Se ele sempre vai usar o máximo de memória, como é que o tamanho maior interfere nele em ter espaço disponível? Como é que o tamanho máximo dele por instância? É porque você falou que ele sempre vai usar o máximo, então nunca vai ter espaço, no caso. Não, sim, por isso que você não pode. Por exemplo, o seu servidor tem, vamos supor, tem 2 GB de memória, não é só um chute qualquer. Você vai lá e define esse cara aqui para 1.5 GB. Ele vai ocupar esses 1.5 GB com muita frequência. Por quê? Porque ele vai executar várias coisas em paralelo. Ele vai executar um auto vacuum, por exemplo. Ele vai executar a criação de um índice ou a atualização de um índice. Ele vai ocupar esse cara inteiro. E isso pode causar lentidão no servidor. Por quê? Ele vai alocar, tá, dados nessa memória. Entretanto, todos esses dados que ele vai alocar em memória, tá, vão ser acessados pelos processos que estão rodando no processador.
né? Então, você não está alocando só a memória, né? Você está forçando o servidor a trabalhar com tudo que está aí dentro. Então, não é somente a alocação de memória. A gente tem que ter em mente que ele vai alocar essa memória para fazer alguma coisa com ela, né? Então, tá. Acho que eu entendi. Obrigado. Então, uma das coisas que a gente tem que sempre observar, tá? Eu não sei se eu falei desse processo para vocês na aula passada, quando eu falei do vácuo, mas você pode programar o banco, tá, para fazer um auto-vácuo de acordo com o tempo, né, a cada semana, ou enfim, uma vez por mês, dependendo da tabela do que você quer fazer. Tá? E aí tem um parâmetro que você pode definir, que é chamado Auto Vacuum Max Workers. Acho que é isso aí mesmo. Você pode definir qual é a quantidade de instâncias do autovácuo, né, vamos colocar assim, podem estar rodando em memória ao mesmo tempo. Quantos workers do autovácuo podem rodar em memória ao mesmo tempo? E a cada worker que você startar lá, ele vai ocupar um pedaço dessa memória aí, né? Agora, uma coisa é fato. Esse cara, tá? Esse tipo de memória, ela está relacionada diretamente com uma outra memória, né? Com qual memória? Com a work, ó, com a work mem, ok? Essa work mem é o quê? Ela é usada para operações de classificação. Tá? Operações de classificação interna, ok? O que é essa classificação interna? Né? O que é isso aqui? Na verdade, isso daqui nada mais é do que uma classificação interna nas tabelas hash, ok? Do seu arquivo de paginação, antes de gravar esses arquivos em disco de fato, né? Mesmo que esses arquivos sejam temporários, né? Então, a gente tem que estar atento a essa relação. Olha só, a workmem, por padrão, ela tem 1 megabyte de memória. Ao passo que a gente viu que a memória de manutenção, okay, que a memória de manutenção tem 16 mega. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para manter, durante a configuração, essa relação, ok? Ou seja, a gente não pode ter uma memória de manutenção muito grande, tá? Então, essa memória, né? Essa work memory, né? Que são as memórias de classificação interna, tá? Toda vez que você dá um order by no banco, toda vez que você dá um distinct no banco, ela usa essa memória, ok? Ela usa essa memória para organizar, né? Para classificar essa tabela temporária que vai retornar a consulta para vocês, né? Antes de gravar isso de fato em disco, ok? Então, o work memory ele é usado para order by, para distinct, para group by, tá? Para tudo isso, você vai usar esse tipo de memória aqui.
Beleza? Então, qual é o problema aí? Né? Se você tiver uma memória de manutenção muito alta, sendo que as duas trabalham trabalham em conjunto, né? Se você tiver uma memória de manutenção work muito alta, né? Na verdade, não vai te adiantar, porque você vai ocupar essa memória inteira, enquanto a work memory está lá esperando o resultado ou processamento de alguma coisa. Ok? Tudo bem, então. Então, voltando lá para a nossa tabela, voltando lá para a nossa tabela, vamos voltar lá para o nosso banco de dados. Ué, não está compartilhando, não? Calma aí, pessoal, que deu um probleminha aqui. Vê se agora vai. Foi? Agora está indo. De vez em quando buga. Aqui esse canto da tabela aqui foi o que eu copiei para jogar lá no slide, né? Então, ó, beleza. Lá no slide, né, do Eros, lá no material de vocês, desculpa, fala do método cluster, né? Mas não está falando como que esse método é utilizado, né? De fato, só dá uma explicação, essa explicação que eu dei aí para vocês, mas não fala de fato como que esse cara vai ser utilizado, né? Como que a gente vai poder utilizar ele. Então, ó, vamos ver aqui como que a gente vai poder utilizar. Eu vou escrever os comandos, mas volto a falar, eu não vou executar esses caras agora não. Né? Porque o que vai acontecer aqui? Cadê o meu dbeaver? Ótimo. Deixa eu botar a lupa aqui. O que vai acontecer quando eu executar o método cluster para esse index de cliente, né, de idade? Ele vai consumir, olha só o que vai acontecer. Ele vai consumir automaticamente 2.1 GB, que é o tamanho dessa árvore aqui. Por quê? Porque ele vai gerar um clone dessa árvore para reorganizar todos os registros, tá? E, ao mesmo tempo, o que ele vai fazer? Ver aqui se na tabela cliente tem os dados dela. Colunas, permissões, data. Aqui não está dizendo o tamanho dela, não. Mas, enfim, ó, aqui, olha o tamanho da nossa tabela cliente. Ela tem 11 GB de tamanho. Então, o que o cluster vai fazer imediatamente? Tá? Vai criar uma outra tabela temporária em memória com 11 GB de tamanho. Né? Então, só nessa brincadeira aí, quando eu der o comando cluster, ele vai consumir 11 GB mais 2.1 GB. Ok? É o que vai acontecer com esse camarada aí. Né? Mas beleza. Então, vamos para o nosso script aqui. Eu vou desativar a lupa, que no script não precisa... O script está dando para vocês verem direitinho com a letra desse tamanho aí, ou precisa aumentar um pouquinho? Letra desse tamanho aí, tá bom? Tá ok, beleza. Então, vamos lá. Cluster. Okay? O que a gente tem no cluster, então? Né? Exemplos.
Eu posso dar aqui, ó, deixa eu pensar, 3 exemplos de utilização, né? Cluster, e a tabela que a gente quer organizar, qual é a nossa tabela? Cliente, né? Oh, que pecado, ele nem está selecionando a nossa tabela cliente ali, né? Cluster cliente usando um índice que a gente criou previamente. Cliente, underline, idade. E vejam que esse é o nome do nosso índice, ó, tá? Isso aqui eu vou fechar, tá? Esse é o nome do nosso índice aqui em cima, cliente idade. Beleza? Ok. Então, quando eu executar esse comando, ele vai fazer o quê? Ele vai reorganizar a tabela cliente fisicamente de acordo com o índice cliente-idade. Beleza? Então, qual é o comando, né? Qual é a sintaxe desse comando? A sintaxe desse comando é cluster tabela índice. Ok? Vocês sabem essa nomenclatura aqui, né? Tudo que tiver aqui entre esses sinais aqui, não são comandos do banco, tá? Isso aqui é onde você vai personalizar a execução do seu comando. Ou seja, você tem que colocar uma tabela ali dentro e um índice aqui dentro, igual nós fizemos aqui, ó, tabela cliente e o nosso índice cliente idade. Ok? Legal. E aí é o seguinte, ele vai criar esse cluster, né? Ou seja, ele vai reorganizar fisicamente, né, essa tabela, de forma que haja um agrupamento, né, dentro dos arquivos físicos do banco, onde eu garanta que todos os registros que têm a mesma idade permaneçam muito próximos nos arquivos de paginação gravados em memória. Nos arquivos gravados em memória. Tá? Então, percebam uma coisa. Tanto durante esse método de clusterização, tá? Durante esse método de clusterização, ele vai levar em consideração, tá? Inclusive uma coisa que a gente viu, né? Que a gente viu nas aulas passadas, tá? Que é o fill factor. Quem lembra desse cara? Vocês lembram que a gente falou de fill factor? Ou não estão lembrados? Tem a ver com limpeza, né? Fill factor a gente viu, são os blocos do banco, a gente viu na aula passada, quando a gente falou do comando vácuo, né? Tá, isso que ele está falando, então, do vácuo, isso. Isso aí. A gente viu esse cara aí nas aulas passadas, tá? Aí o que a gente vai fazer? Olha só. Esse fill factor aqui, tá?
tem uma tabela que é clusterizada, né? Que a gente fala, ele não deve ter o valor muito alto. Ok? Por quê? Por que ele não deve ter um valor muito alto? Se o factor a menos de 100%, né, vamos colocar assim, ajuda a preservar, okay? Ajuda a preservar a ordem do cluster. Beleza? Ele vai preservar a ordem do nosso cluster. Então, ó, esse cara aqui, ele vai criar o cluster, tá? Mas à medida que a gente foi excluindo o registro nessa tabela, que a gente foi incluindo novos registros nessa tabela, tá? Esse cluster ele vai degradar, ok? Esse cluster ele vai degradar. O que é esse processo de degradação que vai ocorrer nesse cluster? Olhem para cá. Vamos aqui novamente. Ok, ó. Uhum. Vocês estão vendo aí o slide que eu estou apresentando? Está dando para ver aí? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? É? Então, o que é isso? Ó, vamos imaginar que isso aqui, tá? Ó, esse cara aqui é a nossa tabela, né? Que a gente reorganizou aí, né? A gente fez o cluster, tudo bonitinho. Essa nossa tabelinha aqui, né? Tá aí a nossa tabelinha, nome e etc. Olha, tá organizadinho, tá linda, né? Muito bonitinha a nossa tabela. E aí é o seguinte, nós vamos inserir novos registros nessa tabela. Ok? Nós vamos inserir novos registros nessa tabela. Aí a gente vai inserir, por exemplo, ó, vamos inserir um registro aqui qualquer. Ó, inserir um novo registro. Eu vou botar esses novos registros aqui que eu estou inserindo em vermelho para vocês entenderem o que vai acontecer. Inserir um novo registro. Tá? Então, 47778, vou botar aqui 999100. Pronto. 0. Isso. Inserir esse novo registro aqui, ó. Tá? Teste 01. Inserir esse novo registro, né? 39. Pronto. Legal. Ou, vamos deixar aqui como 40 mesmo, que foi o que a gente copiou lá de cima. Percebam, tá? Percebam que, embora eu tenha inserido esse novo registro aqui nessa tabela, ele não está clusterizado ainda. Ou seja, esse registro teste 001, em disco, ele não está no arquivo de paginação próximo a esse registro 77685. Ele não está próximo a esse cara. Ok? Embora eles não estão próximos, por quê? Porque esse registro aqui, ele não passou pelo processo de clusterização ainda. Ok? Ele não passou pelo processo de clusterização. Então, ele não faz parte, né, daquela clusterização lá. Ok? Mas aí é o seguinte, se eu tiver um fill factor menor do que 100%, né,
Se eu tiver um fill factor menor do que 100%, ó, deixa eu catar aqui. Capítulo 6. Aqui, deve estar aqui. Cadê? Da aula passada, né? Aqui, ó, achei. Achei aqui da aula passada. Então, se eu tiver um fill factor definido, na aula passada a gente fez esse desenho aqui, né? Opa, foi mal. A gente fez esse desenho aqui, explicando o que era o fill factor, né? Esse camarada aqui é que é o nosso fill factor. Ou seja, é o fator de crescimento do banco. Ok? Então, se o meu fill factor tiver definido de maneira coerente, ó, tem o meu registro aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo encaixar esse cara aqui dentro para vocês poderem ver. Então, aqui está o meu registro de 40, né? E eu tenho um fill factor definido, né, de forma que eu tenho espaço aqui embaixo desse cara para eu alocar esse novo registro aqui, ó. Ó, legal. Se eu tiver espaço para alocar esse registro, ele vai vir aqui e vai colocar esse registro logo embaixo. Então, ó, que beleza. Eu consegui preservar a ordenação do meu cluster. Ok? Ele vai ficar pertinho um do outro. Legal? Agora é o seguinte, se eu não tiver esse fill factor aqui, ó, tá? Ou se ele tiver mal definido, se ele já tiver cheio, né? O que vai acontecer? Eu não vou ter esse cara dentro do mesmo arquivo de paginação. Ó, vamos supor que esse cara aqui já está cheio, ó. E já está cheio com vários registros, né? Ou não tenho mais espaço. Então, esse arquivo de paginação, esse arquivo aqui, ó, ele já está cheio. Se eu tiver um fill factor muito pequeno ou inexistente. Então, eu não deixo espaço para o crescimento. Então, ó, o arquivo está cheio. O que vai fazer com esse cara aqui? Eu vou criar um novo arquivo de paginação. Eu vou criar um novo arquivo lá. E para esse novo arquivo, eu vou inserir esse cara em um novo arquivo. E aí, o que vai acontecer? Eu caio naquele problema do arquivo underline 001, né, com ponteiro, e arquivo 002, que a gente falou tanto disso. Por quê? Porque o meu fill factor está muito pequeno, eu não tenho espaço para esse camarada crescer. Se eu tiver espaço, eu vou inserir ele nesse primeiro arquivo. Né? Ou seja, se eu tiver um espaço sobrando, eu vou inserir esse cara no primeiro arquivo, e vou manter o meu cluster. Se eu não tiver espaço, ele vai para um outro arquivo separado. Né? Aí, da mesma forma, eu não vou estar com arquivo organizado. Se essa situação aqui acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regerar o cluster. Ok? Vou ter que regerar o cluster. E aí, como que nós vamos fazer
para regerar o cluster. Concordam comigo? Deixa eu aparecer aí para vocês. Concordam comigo que a gente já criou o cluster? Ó, nós já criamos o cluster, correto? Certinho. Já criamos esse cara. Então, como que eu faço para recriar? Desculpa, pessoal. Recriar o cluster. Basta eu dar o comando novamente, tá? Cluster cliente. Vejam que eu não preciso mais dizer qual índice eu estou usando, porque esse cluster ele já foi criado. Eu só preciso recriá-lo. Beleza? Eu só vou precisar recriar esse camarada. Tranquilo? De boa até aí? Legal. E aí é o seguinte. Existe uma forma de eu recriar periodicamente todos os clusters recriar todos os clusters que já foram criados no banco de dados? Sim. Tá? Basta utilizar apenas o comando cluster. Se eu não especificar qual é a tabela, ele vai recriar para todo mundo. Beleza? Dúvidas até aí? Nenhuma? Posso seguir? Então, eu até tentei criar uma tabela. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela menor aqui para executar isso. Eu não quero executar isso nessa tabela cliente, não. Isso vai ficar rodando até amanhã se eu rodar nessa tabela cliente aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho um banco local. Deixa eu ver aqui no public. Ah, não. DVD Rental. Aqui eu tenho. A tabela é pequenininha, mas acho que dá, né? Deixa eu ver aqui. Mas aí não tem muito dado repetido que justifica clusterizar esse cara. Aqui também não vai ter. Payment type tem. Mas também não tem. O pior é que eu vou ter que executar naquele tabelão mesmo, não vai ter jeito não. Ah, linda jogada. Tive uma ideia. Tive uma ideia, pessoal. Tive uma ideia. Antes da gente executar esse cluster.
Vamos ver se a gente faz um page table. Cliente underline 01 select pegar esse camarada. Pior que esse camarada aqui não vai. Acho que vai dar certo. Select asterisco from cliente. Asterisco from cliente. Where. Legal. Eu já vou até aproveitar aquele cara, eu só não sei se isso aqui vai. Vai demorar muito. Eu acredito que não, porque esse índice aqui nem é muito grande. Vamos executar esse cara para ver. Se ele terminar em uns 5 minutos. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero. Opa, aí ó, já criou a tabela. Porque eu quero mostrar para vocês essa organização. Ó. Então a gente criou a tabela cliente 01. Ó, que bonitinha. Né? Ó, lembrando que agora o cliente 01, né, que foi a tabelinha aqui que a gente criou, né? A gente criou utilizando esse índice aqui. Aí a gente vai ter que criar um índice cliente-idade para esse cara aqui também. Então a gente criou uma nova tabela, está aqui, né? Não tem índice nenhum para ela. Né? Na nossa tabela cliente lá a gente tem os índices criados. Então o que a gente vai ter que fazer é criar um índice para essa tabela aqui também. Que legal. Aí eu vou pegar lá no material do Eros, né? E vou criar um índice comum para ela, tá? Um índice mais comumzinho ali, ó, usando aquele mesmo comando lá, sem muita frescurinha. Ó, Ctrl Shift F, idade, tabela cliente 01, né? Cliente underline 01, foi a tabela que eu criei. E aí eu vou criar esse índice aqui para esse cara, tá? Então, ó, criei o índice. Não deve demorar muito, porque essa tabela é pequena. E, ó, beleza. Né? Então, ó, agora eu tenho aqui o índice criado. Bacana. Então, agora, nessa tabela cliente 01, ela não é tão grande, né? A gente pode fazer todas as brincadeiras aí que a gente quiser com ela. Eu acho, inclusive, que o Eros não colocou, ou não deve, ele deve ter pensado nisso, provavelmente, ele não colocou esse comando aí, esses comandos de criação de cluster no slide, porque senão algum de vocês poderia executar nessa tabela cliente aí. Aí você ia ficar até o Natal esperando isso terminar, entendeu? Então vamos lá, ó. Então agora a gente já pode brincar. Legal, cliente underline 01. Não esquecer de alterar aqui, porque senão a gente executa no tabelão que a gente não quer executar. Né? Então vamos clusterizar esse cara aí, né? Para ver o que vai acontecer. Então vamos executar esse camarada aí, ó. Deixar ele clusterizar esse cara. Então, ele já gerou em memória outra tabela temporária com 212 MB. Opa, beleza. Ó. Ele terminou né, de, é, de fazer o nosso cluster.
Então, agora é o seguinte. Olha como ficou a minha tabela. Olha como ficou a minha tabela agora. Cadê a lupa? Poxa, galera, foi mal. Mas a gente faz de novo, tá? A gente faz quantas vezes vocês quiserem fazer. Reparem que agora, ó, o meu índice, ele não organizava os clientes aqui por idade. Olha como que está agora, ó. Tudo organizado de acordo com o meu índice. Olha que legal, olha que bacana que ficou. Cadê os pessoal de 19 anos? Deixa eu ir clicando aqui, peraí. Nossa, mãe, isso é muito ruim. Essa lupa me deixa perdidão. Vamos descer aqui, ó. Todo mundo com 18 anos. Então, ó, todo mundo ficou no mesmo, né? O que ele fez? Ele refez essa tabela, tá? E, bom, lá para baixo está o pessoal de 19 anos. Isso que vocês precisam saber. Ah, Rodrigo, eu não entendi. Vamos fazer de novo para eu ver de novo isso aí acontecendo? Tudo bem, vamos fazer de novo. Então, para a gente fazer de novo, a gente tem que dropar essa tabela e recriar ela. Top table. Ups. Vamos fazer de novo. Ai, meu Deus. Que burro. Agora vai. Então, ó, dropamos a tabela cliente, ok? Ó, nossa tabela cliente 01 não existe mais, tá? Vou criar essa tabela de novo. Quando eu dropei a tabela, eu também dropei o índice, tá, pessoal? Ele dropa tudo. Então, ó, criei a tabela cliente de novo, tá? Vamos lá para a lupa? Vamos lá para a lupa. Reparem como que a minha tabela está organizada, ok? Ela está organizada pelo código do cliente, que é a primary key dela, ó. Ela está organizada sequencialmente, de forma crescente, pela primary key. Essa é a organização padrão de qualquer tabela. Entenderam até aí? E olha como que está a minha coluna idade, que é onde nós criamos o índice. Olha como que está, ó. Completamente fora da ordem. Completamente fora da ordem. Legal? Legal. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai executar, tá? Vai criar o nosso cluster, ó. A gente vai clusterizar essa tabela de acordo com o índice que a gente criou. Que, na verdade, eu nem criei o índice ainda, né? Pronto, agora o índice vai estar sendo criado. Se eu desse o comando cluster, ia dar erro. Ó, beleza, ó. Agora ele executou a query, criou o índice. Agora eu vou clusterizar esse cara. Ó, vejam que eu criei o índice, ó, vou dar F5. Ó, dei F5 na tabela, ó, nada mudou. Estou dando F5 aqui, ó, nada mudou. Entretanto, ele criou bonitinho aqui, ó, nosso índice. Ops, foi mal, F5. Aí, ó, nosso índice está aqui criado. Tá? Então, ó, tabela cliente está aqui, ó, dá F5 nela, nada acontece, tá? Porque ela está organizada dentro daqueles arquivos que eu desenhei ali no PowerPoint para vocês. Ela está organizada por código de cliente, que é a organização padrão de qualquer tabela do banco. É organizado pela primary key aqui, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer, né? Vamos fazer o nosso experimento. Vamos criar o nosso cluster. Então, ó,
Vou executar. Executei, ó, ele está rodando aqui, ó. Está executando minha query. Beleza. Ó, query cluster foi executada, tá? Agora, prestem muita atenção agora, muita atenção, ó. Voltei para cliente 01, tá? Ó, selecionei um valor e vou dar F5 para atualizar a tabela. Olha o que vai acontecer. Ele organizou todo mundo de acordo com o índice que a gente tinha. Ó, agora ele não está mais organizado por código do cliente. Tá vendo? Ele não está mais organizado por código do cliente. Não é legal isso? Isso é muito legal, cara. Show de bola. E aí, entenderam? Viram acontecendo? Dormiram, saíram correndo. O que vocês estão fazendo aí? Pessoal, então Deu para entender. é bem legal ver acontecendo, né? Você executa ali no banco de dados e vê que o negócio realmente funciona. É muito legal isso. Alguma dúvida para esse nosso tema de hoje? Nenhuma dúvida, não? Dúvida não, mas você pode disponibilizar esse documento que você fez? Qual Esse deles? documento todo comentado que você fez. Explicando cada coisa que faz. Esse script aqui? Isso. Posso. Mas sim, isso aqui é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, que eu copiei e colei lá do slide, dos slides. O que vocês não têm é essa segunda parte aqui, ó. Que é interessante se vocês quiserem executar aí, ver isso acontecendo, é legal fazer. Né? Mas eu vou salvar esse cara aqui, então. Para jogar lá. Tá? E aí vocês podem até fazer o seguinte teste. Vocês podem pegar essa tabela cliente aqui, ó, né? Ó, quer ver? Vamos ver se dá tempo da gente fazer isso. Ó, vamos lá, lupa. Ó, pegar essa tabela cliente aqui. Nossa, usando a lupa é tão ruim. Espera aí, deixa eu ver aqui onde é isso aqui. Não. Credo. Quero adicionar Rapaz, eu quase não uso a interface gráfica, então eu nem sei se tem um botãozinho aqui para incluir um novo registro. Ops, deixa eu ver aqui. Tem que ter, né? Tem que ter um botãozinho aqui para... Deixa eu ver aqui, ó, cliente 01. Generate SQL. Vamos gerar um insert aqui, então. Ai, deixa eu desabilitar essa lupa, pessoal. Eu já vou habilitar para vocês, porque eu não estou conseguindo ler ali, que ficou, para mim fica grandão, entendeu? Então tem um insertzinho aqui. Ele tinha que me permitir a inserção aqui, né? Na verdade, deixa eu alterar esse cara aqui para 20. Não precisa inserir, não. Alterar esse cara aqui para 19. Alterar esse cara aqui para 21. 19. Ó, tá vendo que eu alterei valores? Né? Ó, alterei valores aqui na minha tabela. Olha só. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês rapidinho, depois a gente vaza. Lupa. Ó,
alterei valores aqui na minha tabela, ó. Os primeiros registros, ó, 20, 19, 21, 19, 24, 19, 20. Ó, alterei esse monte de registro aqui no início da tabela, ok? Eu vou comitar esse cara. Aqui. O que ele deu aqui? Custom Unique Key, código do cliente, ok. Pronto. Aí, beleza. Ó, é porque eu não tinha definido ali a primary key, foi mal. Lupa. Agora que eu não lembro como que a gente definiu essa tabela. Se a gente definiu essa tabela com fill factor grande, ele pode ter mantido. Se não, vamos ver aqui, vamos dar um F5. Ó, o nosso fill factor ele tinha espaço para alteração. Então, o que ele fez? Ele realocou esses registros aqui de acordo com o cluster que a gente tinha criado. Show? Então, ele foi e realocou esse camarada de acordo com o nosso cluster. Né? Agora, deixa eu ver aqui se eu consigo inserir um novo registro. Se bem que, nossa, já 6 minutos. Não tem problema não, calma aí. Teste 18. Salvar esse cara. Ele só definiu esse cara como nulo, credo. Não vai encontrar nada, não. 99999, salvar, pronto. Então, eu incluí um registro teste aqui. Né? Vamos fazer o teste do F5. Ó, sumiu meu registro teste. Então, 9898. Achar ele aqui no meio não vai ser tarefa fácil, não. Talvez ele tenha jogado lá para o fim da tabela. Vamos ver se ele jogou lá para o fim da tabela. Se ele jogou lá para o fim da tabela, quer dizer que a gente tem que reordenar o cluster. Né? Então, quantos registros que tem nessa tabela? Eu nem dei um count ali para a gente ver, né? Nossa, ainda nem cheguei no 19, deve ter muita coisa, credo. Como que eu vou... Se eu der uma busca pelo nome do cliente, eu vou achar ele, mas eu não vou ver a posição que ele está. Poxa, que chato. Se ele não está aqui, ah, uhum. Seria 9999999, mas ele não está aqui não. Aquele aqui, o teste, ó. Posição 99999. Vou marcar ele aqui. Salva. Pronto. Tá. Ele 18 na posição 99999. Ele inseriu no final da tabela mesmo, realmente. Deixa eu dar um F5 aqui.
Então, ele quebrou o nosso cluster. Ó. Isso daí. Aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente só executa o cluster para a tabela, né? A gente só executa o cluster a tabela que a gente executou. Né? Clusteriza esse cara de novo. Está executando aqui. Beleza, terminou a execução. Né? Aí agora esse cara volta a... é porque eu... é porque eu ordenei ali essa porcaria. Pronto, aí ele volta à organização por idade de cliente. Então, agora, esse cara ele deve estar aqui no meio, em algum lugar, por aqui, pertinho. Ó. Cadê ele? Eram 6 noves. Enfim, esse cara está aqui pertinho, em algum lugar. Dentro do mesmo arquivo de paginação do 18. Belezinha? Show? Podemos ir embora? Podemos, né? Então, pessoal, eu vou jogar esse arquivo lá agora. Tá? Vou salvar esse cara aqui. Vou jogar esse arquivo lá agora. E aí vocês pegam ele lá no Ava e executam aí, brinquem com esse cara aí. Ok? Valeu, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. Tá? Desculpa a gente ter passado um pouquinho do horário.